Aos olhos do mundo, o Brasil voltou a liderar a pauta ambiental. O então futuro governo Lula participou da COP27, evento sobre mudanças climáticas da ONU, e diante de 190 países, defendeu o desmatamento zero até 2030. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. De volta ao Brasil, uma posse histórica. O povo subiu a rampa e, na falta do antecessor, passou a faixa para o novo presidente. Brasília lotada, shows, festival. Ninguém podia imaginar o que se passaria ali uma semana depois. Ainda há pessoas falando em continuidade dos atos terroristas. E não conseguirão destruir a democracia brasileira. Na esplanada, 14 novos ministérios para acomodar o tão necessário apoio no Congresso e para dar protagonismo às pautas que andaram esquecidas. As mulheres comandam 11 do total de 37 pastas, um número recorde, mas ainda distante da tão cobrada paridade. Pela primeira vez, o Brasil tem um Ministério dos Povos Indígenas, que logo na criação enfrenta uma crise humanitária. Relatório do Ministério aponta mais de 570 crianças mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome. Tragédia anunciada e descaso. Nos últimos 4 anos, foram 152 mortes contra 33 no período anterior, aumento de 360%. Uma tragédia anunciada porque o governo, ao iniciar em 2019, o governo Bolsonaro, ele falava que não existia povos indígenas no Brasil. A ONU se pronunciou, a OEA se pronunciou, ou seja, todo o mundo sabia do que estava ocorrendo no território Yanomami e que essa tragédia poderia ter consequências catastróficas para aquele povo, como veio a ser visibilizada no início desse ano. O presidente Lula foi a Roraima e criou um grupo de trabalho. Em 60 dias foram mais de 200 indígenas resgatados, distribuídos 350 mil quilos de alimentos e quase 2 mil atendimentos no hospital de campanha. Polícia Federal, IBAMA, FUNAI e Ministério da Defesa realizaram ações contra o garimpo ilegal. O governo federal vai cuidar para que o povo indígena tenha saúde de primeira qualidade em cada comunidade que vocês morarem. Em cada comunidade. É os médicos que têm que estar lá e não vocês que têm que ficar procurando médico. Isso vai custar dinheiro? Vai. Mas isso não é gasto, isso é investimento na sobrevivência do povo indígena, que é responsável por grande parte da cultura que o povo brasileiro herdou. Para colocar em prática promessas de campanha como ações, programas e obras e para manter certos serviços públicos funcionando, o governo precisou criar espaço no orçamento que estava sendo herdado. Mais uma vez, ainda antes da posse, foram apresentadas no Congresso propostas de modificações nas regras do teto de gastos e garantidos recursos extras de até 145 bilhões de reais só para este ano. A medida não agradou o mercado financeiro, que acusou o Planalto de criar uma espécie de cheque em branco para gastar. Para contornar a turbulência, a área econômica atuou rápido e antecipou a proposta de novo arcabouço, que teria de ser apresentada só no segundo semestre. Uma série de medidas, regras e parâmetros para uma condução da política fiscal. Criar espaço para ajustes nas contas sem comprometer investimentos, ao contrário do teto de gastos. Um avanço em cima do teto de gastos, que era o regramento fiscal anterior, na medida em que a emenda constitucional 95 do teto de gastos congelava em termos reais o valor da despesa do governo por 10 anos, renováveis por mais 10 anos. O teto de gastos, ele na verdade, ele deixou de ser respeitado bem no momento em que ele se tornou efetivo, que foi durante a gestão Bolsonaro. Investimentos para a infraestrutura e também para o social. Com o Brasil de volta ao mapa da fome, programas sociais foram retomados. O Bolsa Família passou por pente fino e garantiu um mínimo de R$ 600, mais o adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos e de R$ 50 para filhos de até 17 anos e gestantes.
Voltam também os critérios: caderneta de vacinação atualizada, frequência escolar e cuidados com o pré-natal. Com o programa Minha Casa Minha Vida, a volta do sonho da casa própria. A promessa é retomar obras habitacionais em todo o Brasil e entregar 2 milhões de unidades até 2026. Desafio para um país com déficit habitacional de quase 6 milhões de moradias. Que a moradia é um direito constitucional. Então, todo cidadão, cidadã precisa ter esse direito atendido. Essa carência habitacional no Brasil, ela, pelas dimensões, ela precisa de ações muito diversas. A reedição do programa tem avanços importantes, como a volta do faixa 1 para as famílias de renda mais baixas. Também tem um benefício para pessoas em situação de rua. A especialista lembra que para aprimorar o programa é preciso revisão permanente. Não é raro nós vermos um padrão construtivo, um padrão urbanístico, numa cidade no Sudeste, que se repete numa cidade no Centro-Oeste, que se repete numa cidade no Sul, ou até mesmo na região Norte. Não é? Então, o aspecto que o programa precisa avançar é a observação das particularidades locais. Também voltaram novas versões de programas como o Pronasce, de Segurança Pública, e o Mais Médicos. Entre as polêmicas, as críticas públicas do presidente e vários subordinados à atuação do Banco Central. O bate-cabeça entre ministros que anunciaram ações sem combinar com o Planalto. O Brasil respira novos ares, mas ao completar 100 dias de seu terceiro mandato, assim como lembrou a baixa aprovação das mais recentes pesquisas de opinião sobre o novo governo, Lula e o Brasil ainda têm muitos desafios a superar.